Hoje, 31 de julho, celebramos o Dia Nacional do Vira-Lata, ou o cão sem raça definida. A data foi criada como principal objetivo de incentivar a adoção responsável e o não abandono de animais. É sobre isso que eu vou conversar agora com o diretor de Bem-Estar Animal de Blumenau, Carlos Sansão. Obrigado, Carlos, pela participação. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui na Rádio Itaberá. O que significa essa data e por que é importante essa data, né? Apesar de passar um pouco despercebida. Eu acho que a gente deveria começar falando, né, do vira-lata, a história do vira-lata, né? O vira-lata, como o nome diz, ele veio do cruzamento de diversas raças ao longo dos anos e se deu pelo fato de aquele cachorro que virava a lata do lixo mesmo, e para se alimentar, para sobreviver, e ele é um símbolo hoje da resistência, né? Aquele animal que viveu nas ruas, que teve dificuldades e que mesmo assim nunca deixou de demonstrar carinho e amor. Então eu acho que essa data remete, né, a gente ao que tem de melhor dos animais, que é o amor, o carinho e o respeito que a gente tem que ter por esses animaizinhos. E uma data importante para buscar a conscientização sobre a adoção e o não abandono. Perfeito. A gente tem que toda vez, né? Todo dia a gente tem que falar cada vez mais e mais sobre a questão de abandono, sobre a questão da posse responsável dos animais, isso é extremamente importante. E claro, sempre incentivar que quem possa adotar, adote, dê preferência a um animal que estava na rua ou que está abandonado e que precisa de um lar, carinho e atenção, como todos os animais merecem. Bom, Carlos, quais são os principais benefícios, né, em adotar um animal vira-lata, tanto para o tutor quanto para o próprio animal? Eu sempre digo que os benefícios são inúmeros, mas vamos pontuar alguns, né? O simples fato de você tirar um vira-lata da rua ou tirar de um abrigo, né, onde tem grande população hoje, a gente sabe que precisa diminuir o número de animais no abrigo, que o abrigo hoje ele já não é mais a solução para os nossos animais, porque muitos vão para os abrigos e ficam lá presos o resto da vida. Né? E a gente sempre se pergunta, que crime que esses animais cometeram para ficarem presos, receber uma sentença de prisão? Então, sempre que a gente pode adotar, além do carinho que esse animal vai trazer, a alegria que é nítida quando você pega um animal de um abrigo, que ele vem, que ele tem receio, muitas vezes tem alguma dificuldade de socialização, e ele vai para sua casa, ele recebe amor, recebe atenção, ele muda da água para o vinho. O comportamento dele é totalmente diferente. E hoje, mais do que nunca, se fala muito, Jorge, sobre os animais, os acompanhantes para terapia, os cães de assistência, né, terapêutica, que ajudam aí tanto crianças autistas, quanto o desenvolvimento de tantas crianças, apoio aos adultos também, né, os benefícios anti-estresse que esse animal traz. Os animais, eles nos ajudam, eles nos estimulam a fazer uma caminhada, a passear, porque eles precisam passear. E quando você adota um animalzinho, você adota essa responsabilidade também e você cria esse hábito também de levá-lo para passear, de ter um companheiro no seu dia a dia, e tudo isso envolve uma cadeia muito grande. A gente está controlando o risco de zoonoses no município quando eu adoto, porque é um animal a menos na rua, a probabilidade de um acidente menor, eu estou colocando a saúde daquele pet em dia. Então, todos esses benefícios, além do amor propriamente dito, eu tenho que ficam aí meio que velados ao entorno dessa adoção. E com isso, eu consigo fazer políticas públicas melhores. A população consegue nos ajudar para que cada vez menos eu tenha menos abandono e eu consiga construir saúde para a comunidade também. É verdade que os vira-latas costumam ser mais resistentes às doenças? Sim, o que não quer dizer que eles não precisem de vacina. Uhum. O que acaba acontecendo muitas vezes é que eles desenvolvem resistência um pouco mais ao frio, às vezes até uma virose, a verminose, por eles estarem mais sujeitos e terem contato direto, é aquela questão de exposição. Então eles acabam criando um pouco mais de resistência do que às vezes um cão que vive, né, só dentro de um apartamento e quando tem contato sofre mais porque o organismo não está acostumado com aquilo. Então
ele sim tem um pouco mais de resistência nesse sentido, mas gosto sempre de refrisar, não quer dizer que ele não precisa ser vacinado ou que não precise de atenção médico-veterinária. Ele precisa tanto quanto qualquer outro animal. E quanto ao comportamento, é possível dizer que eles são mais dóceis ou se adaptam mais facilmente? Eu costumo dizer que eles se adaptam mais facilmente. Por tudo que já passaram, né, passam, né, durante aquele período que ele não é adotado, onde ele vive, se estava na rua, se não estava, eles se adaptam muito mais, eles são muito mais receptivos. Claro que alguns sofreram maus tratos, têm receio, às vezes até dos seres humanos, e precisam ganhar essa confiança de novo. E eu vou te dizer que eu adotei uma que ela precisa ganhar a confiança de novo. Ela tem muito medo dos seres humanos. Então ela está comigo, ela já está quase 6 meses, ela ainda não socializa por todo o medo que ela tem. Mas estamos trabalhando para que ela volte a ter essa confiança. E alguns já têm essa confiança por si só. E daí se adaptam muito bem, se adaptam seja em apartamentos, casas. E eu sempre digo, a alegria é imensa porque eles vão ali... Eles geralmente são cães alegres, são cães felizes, né? A gente tem aquela imagem do vira-lata, do caramelo, que é aquele cão que vai na rua, faz festa, e é um cão feliz. É verdade. Quais os impactos positivos, né, essa adoção tem para o controle da população dos animais de rua? Hoje o CEPREAD, né, o Centro de Prevenção e Recuperação de Animais, todas as adoções, ou as doações que nós proporcionamos, os animais já saem castrados, microchipados e vacinados. Ou seja, eles estão aptos, eles estão sadios para irem para um novo lar. E com isso, é um animal a menos na rua, né? É um novo lar, é um novo ciclo que começa, e daí o tutor vai dar aquela continuidade, fazendo prevenção e cuidados desses animais também. E com certeza, quem adota é consciente com questão que não pode abandonar, e a gente sempre refrisa, faz esse acompanhamento também com essas famílias que estão adotando. E isso é muito importante, né? Isso é de extrema importância, né? Esse acompanhamento que a gente faz. A gente tem também a campanha dos idosos, o Amor Sem Idade, que continua atuante. Conseguimos lares para alguns animais idosos que estavam no CEPREAD também, todos sem raça definida, e que hoje têm uma vida totalmente diferente, por todos os cuidados que nós temos lá no CEPREAD, mas mesmo assim, nada substitui um lar, o amor de uma família. E esses animais hoje estão completamente diferentes, mais ativos, e nós continuamos sempre acompanhando esses animais nesses lares. CEPREAD tem alguma campanha, né, para incentivar a adoção de animais vira-latas? Sim, nós temos a campanha do Amor Sem Idade, né, que é a campanha dos idosos, onde o município custeia todo o tratamento médico veterinário enquanto esse animal idoso for vivo. Então você vai lá, adota esse animal idoso, ele está saudável, vale deixar isso claro, nós não doamos nenhum animal que esteja doente, então ele está saudável, porém ele é idoso. Isso não quer dizer que ele não se adapte, é bom a gente falar isso também. Eu gosto de usar sempre o exemplo do nosso mascotinho lá, o Moisés. O Moisés está numa casa, né? A gente conseguiu através desse programa uma família para ficar com o Moisés. O Moisés é outro cão. Né? Ele se tornou um pouco mais alegre, mais ativo, e nem por isso deixou de trazer alegria para aquela família. Uma coisa que eu gosto de dizer, e eu aprendi com o tutor do Moisés, que ele fala que não importa a longevidade ou o período, né? Quanto tempo esse animal vai viver, e sim a intensidade com que você vai viver com ele. Isso é primordial quando você adota um idoso. Então, vale aquele momento, curtir o momento, aproveitar essa fase bonita da vida também, do cão. Qual é a idade que é considerado um cão idoso? E essa campanha, essa medida, ela vale apenas para os cães adotados no CEPREAD? Isso. A partir aí, os de pequeno porte, a partir dos 8 anos, eles começam a entrar na fase idosa. E a campanha ela é para os animais do CEPREAD. Quando nós assumimos a gestão, esses animais, a gente tinha um grande número de animais idosos e que, aos olhos da população, nem sempre são interessantes para adoção. E a gente está desmistificando isso, que eles podem sim se adaptar, eles podem sim trazer alegria, brincar,
e eles se adaptam muito bem às novas famílias. Primeiro, assim, ó, eu sou uma pessoa mais calma, eu gosto de ter um pouco mais de tranquilidade. Um cão idoso, ele já não tem mais aquele ímpeto da juventude, né, de querer roer, pular, brincar, mas nem por isso ele vai deixar de ser seu companheiro. Ele vai demonstrar afeto e carinho de outras formas, estando ao seu lado enquanto você trabalha, vai ficar ali deitado, você vai levar ele para passear, mas vai ser aquele passeio tranquilo, onde ele vai te acompanhar num passo um pouco mais lento, e vale a pena também curtir essa fase da vida junto com o seu cão. Então, só para lembrar, tem essa campanha, então, que o município auxilia, exato, né, quem adotar um cão idoso no CEPREAD. Perfeito. Então, as despesas que esse cão vier a gerar, né, despesas de saúde, de né, saúde, são bancadas pelo município. Exato. Essa campanha já surtiu efeito na adoção? Com certeza. É? Já doamos mais de 5 idosos. Olha, e tem muitos ainda para adoção? Temos alguns ainda, devemos ter ali na casa de 10 idosos ainda, que estamos procurando lares para eles. Vale lembrar também que o município sempre está incentivando e participando de feiras de adoção de animais, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso às novas famílias. Lembrando que a gente tem um critério rigoroso para adoção, passa por uma entrevista para ver se você está apto realmente a pegar aquele animal. E vou te dizer que 98% das adoções feitas pelo município não tem devolução dos animais, justamente por esse critério. Algumas pessoas às vezes até estranham, né? Nossa, precisa ser tão rigoroso? Sim, precisa. Por quê? Quando se assumir, é uma vida, é uma responsabilidade. E a posse responsável começa ali na adoção, com as orientações, com a entrevista, para que a gente evite devoluções desses animais e gere ainda mais estresse para eles. Qual é o primeiro passo para adotar um animal do CEPREAD? Procurar o CEPREAD, pode ser através do 156, opção 1, 2 e 1. Você vai ser encaminhado, vai ser solicitado que você venha para uma entrevista. Em alguns casos, quando a gente pode fazer por videochamada também, mas então você vai passar por uma entrevista e daí sim, nós vamos te apresentar os animais disponíveis para adoção e você já pode sair da entrevista com um novo membro para sua família. Que bacana. E quais são os critérios, né, para fazer essa adoção? Vai depender muito do estilo do cão e do estilo da sua vida. Tem isso? E tem isso também. Por exemplo, eu quero adotar um cão de grande porte. Primeiro ponto você mora em apartamento? Já é um ponto de alerta. Como é que é o seu ritmo do dia a dia? Esses pontos são levados em consideração. Eu saio de manhã, volto só final do dia. Será que um cão de grande porte é uma opção para você dentro do apartamento? Então a gente tem que se fazer essas perguntas. Eu moro em casa, mas minha casa não é cercada. Eu não tenho muro. Você está apto para ter um cão de grande porte? Provavelmente não. Eu quero adotar um gato. Eu preciso ter... Eu moro em apartamento, moro lá no 12º andar. Seu apartamento é telado, tem tela nas janelas? Se não for, você não pode adotar um gato. Você não vai manter a janela do seu apartamento fechada o dia todo. E tem o risco de queda. Então, todos esses itens são perguntados dependendo do animal que você quer adotar. E, nesse caso, se não um animal de grande porte ou um gato, a gente direciona para um outro animal que atenda também a sua necessidade e também ele esteja mais ou menos com o seu estilo de vida. Esses animais que vão para a adoção no CEPREAD são microchipados. São microchipados. O que acontece, por exemplo, se um animal desse depois é encontrado abandonado na rua? Ótimo, bom a gente reforçar que se esse animal aparecer, a gente faz a leitura desse microchip, nós temos diversos aparelhos, daí a fiscalização do município entra em contato com a família e pergunta o que aconteceu, né, nesse primeiro momento, para tentar entender, porque hoje o município tem leis rígidas, que você não pode simplesmente deixar o seu animal ir para a rua. Né? Você é responsável por ele toda vez que ele sai de casa, se ele causar um acidente, alguma coisa nesse sentido. Então, ele fugiu, foi um acidente, a pessoa vai receber uma advertência num primeiro momento. Não, foi negligência de fato, a pessoa abandonou o animal. Ela vai receber uma multa. Então, e a multa, posso dizer para você, que é pesada. E é importante esse controle, né? Por isso que é importante a gente falar aqui também, antes da pessoa ir adotar um animal ou adquirir, né, um animal, o que ela tem que pensar, hein? Olha, o mais importante você está assumindo uma vida. Você é responsável por uma vida e essa vida esse ser vai viver aproximadamente 14 anos. Hoje em dia os pets estão vivendo muito bem, vão aos 14 anos, 15, 16,
E isso não tem como a gente fugir, em algum momento ele vai precisar de cuidados médicos veterinários, além dos de prevenção, que são a vacinação, né, vermifugação, banho e tosa em alguns casos, visitas periódicas. Vai ter alguns custos que são de prevenção, que a gente fala, ou de manutenção, como alimentação e tudo mais. E depois, em algum momento, vai surgir alguma doença. Tem a castração que você tem que fazer, né, desse animal para controlar a população. E depois de adulto, né, depois de idoso, os problemas aparecem com o avançar da idade. Então, geralmente onde se tem um gasto maior, onde se tem uma responsabilidade um pouco maior. Então, você tem que ver que durante 10 a 15 anos, você tem que planejar, você tem que ter um orçamento para cuidar desse animal. Então, esse é o primeiro passo. E você tem que ver também assim, não, ok, a situação financeira está legal, eu consigo adotar um pet. Agora, vamos ver como é que é o seu estilo de vida no dia a dia. Não, eu viajo, toda semana eu estou numa cidade diferente. Repense se você realmente quer um animal, porque ele vai ficar mais tempo sozinho do que com você. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração antes de adotar. Por exemplo, eu moro em casa, eu tenho um cachorro de porte, eu quero adotar um cachorro de porte grande. Ok, mas você vai ficar na casa por quantos anos? Porque depois você vai para um apartamento, não comporta o animal de grande porte, e o que você vai fazer com ele? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração antes de adotar um animalzinho. E quando for dar um filhotinho para uma criança, lembrar que ele vai crescer, né? Ele não vai ser eternamente assim. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, antes de presentear, é bonito. Quando é filhotinho, todo ele é fofinho, mas lembrar crescem. Que as crianças não cuidam dos animais. A responsabilidade cai sobre os pais. Sempre é assim, né? Então, isso. Tem que ficar. E, infelizmente, ainda temos muitos casos de abandono. Com o avanço da tecnologia, a gente já vê aí a divulgação de algumas imagens de pessoas abandonando animais na rua. Em Blumenau, há muito registro disso. Qual é a penalidade para quem for flagrado abandonando o animal? Ótimo. Hoje a gente conta no município com o apoio das câmeras. Temos diversas câmeras, né, em todo o município que nos auxiliam. Novas câmeras serão implantadas, então é bom dizer que... Isso também está no foco dessa implantação dessas novas pontos de imagens? Exatamente, nós estamos mapeando pontos-chave onde tem maior número de abandono. Nós temos registro, porque nós recebemos essas denúncias com frequência. Então, nesses pontos onde tem maior número de abandono, nós colocaremos mais câmeras. Então, também vão ser monitorados. Vão ser monitorados. A fiscalização do bem-estar animal, né, de maus tratos do município, também ficará atenta a essas câmeras e será um auxílio. Nós trabalhamos em parceria com a Polícia Civil na investigação desses casos. Vale lembrar, então, que os nossos parceiros... Um abraço até ao pessoal da Polícia Civil, que presta um serviço excelente de bem-estar animal ali, de fiscalização nesse sentido também, junto com o município. E toda vez que identificarmos, será aplicada as devidas multas, né? Assim que o responsável for identificado ali, a gente vai acioná-lo, né? E posso te dizer que as multas, elas são salgadas. Geralmente elas vão de grave a gravíssima, podendo ser de 6 até 12 mil reais. Quais são as maiores causas, ou as principais causas, né, de abandono de animais? É o animal que fica doente e o tutor não dá mais conta de pagar? O animal que vai envelhecendo e o tutor tenta deixá-lo de lado? O que leva a esse abandono? Primeiro, eu acho que é a falta de responsabilidade, de entendimento que você está com uma vida. E essa vida depende única e exclusivamente de você. Mas as causas, as desculpas, eu costumo dizer que são desculpas. É verdade, né? Bem lembrado. As desculpas são as mais absurdas possíveis, né? Ele está doente, eu não tenho condições de tratá-lo. Eu vou para um apartamento, eu não posso levá-lo para o apartamento. Eu moro de aluguel, o dono do imóvel não quer mais o animal, ou eu estou me mudando para uma outra casa de aluguel e para a casa que eu vou não aceita pets. Então, quando a gente fala que tudo isso tem que ser previsto antecipadamente, e vale ressaltar, é uma coisa muito simples, animal não é descartável, né? Ele é um ser senciente, ele sente fome, sente frio, tem medo, então ele sente tudo o que nós sentimos.
Então a gente tem que ter essa consciência antes de adotar, mas as desculpas são as mais diversas possíveis. Algumas absurdas, vale a pena reforçar. Sempre, né? Bom, vamos lá. O senhor é médico veterinário, assumiu o CEPREAD no início do ano. Como é que tem sido o trabalho, né, nesse primeiro semestre? O que o senhor pode destacar de avanços no CEPREAD aqui em Blumenau? Os desafios foram enormes, né? Mas fico feliz em dizer que estamos entregando bastante. Estamos reformulando está já na Procuradoria do Município, indo para a Câmara para aprovação da alteração da legislação da Lei Complementar 1054, que é a Lei de Bem-Estar Animal do município, onde incluímos diversos pontos que são primordiais para o bem-estar animal. O Censo PET está já rodando na cidade, funcionando muito bem para que a gente tenha os dados que a gente precisa dos animais, ou seja, isso é fazer o dever de casa bem feito, saber onde nossos animais estão, para que as políticas públicas possam ser aplicadas aonde mais precisa. Estamos reformando todas as baias, né, para os nossos internos lá dos animais do CEPREAD. Estamos com o menor número de animais no CEPREAD desde a sua criação. Isso reforça o nosso compromisso com as políticas públicas de adoção, respeito aos animais, as campanhas para os cães comunitários. Estamos aí agora em fase de finalização, falando em cão comunitário, que é a implementação de casinhas para abrigo desses animais errantes, que vivem ali nas regiões, nos terminais urbanos de ônibus. Então é uma parceria que a gente teve aí para colocar esses animais, para eles terem um abrigo em dias de chuva, de frio. Então é uma vitória nossa também. Um parque de soltura para os animais do CEPREAD com mais de 600 metros quadrados, proporcionando que eles sejam cachorros de verdade, que eles possam correr, possam farejar a terra, possam cavar, né? Que cachorro tem que ser cachorro. Então, o bem-estar animal vai nisso também. A participação de diversas feiras. Então, eu diria que contratação de novos médicos veterinários para atuar no município também, parceria com a Universidade Regional de Blumenau, está em fase bem avançada. Então, eu fico feliz em dizer que tudo isso está caminhando muito bem e é uma realidade no município hoje. E o programa de castração, como é que ele está se desenvolvendo? Mudou do ano passado para esse ano? Ele mudou, ele não é mais em sistema de mutirão, ele acontece todos os dias de segunda a sexta-feira nas clínicas credenciadas do município. Então, nesse momento, enquanto nós conversamos, tem animaizinhos sendo castrados no município. E eu fico muito feliz porque, principalmente para os animais errantes, para aqueles de rua, quando eram capturados, tinham que esperar 30 dias. Para conseguir o serviço. Agora não. Quando uma protetora nos solicita o serviço, que ela capturou um animal, na maioria das vezes no mesmo dia, no máximo em uma semana, esse animalzinho já está castrado. E assim, muito mais ágil a resposta do município para essa necessidade que é tão importante as castrações. Por que é importante essa política de castração? Eu consigo aí diminuir o número de procriações indesejadas, né? Indesejadas porque às vezes são gatos de colônia. A gente tem um grande problema com os gatos hoje no município, nas cidades vizinhas, que é a esporotricose. Então a gente tem que, com tudo isso, castrando, evitando essa multiplicação, eu estou promovendo saúde pública também, né? Controle de zoonoses, então vai muito além apenas de uma simples castração. Para a gente ter noção, né, da importância disso. Quem é que pode participar desse programa municipal de castração, doutor? Famílias de baixa renda, seguindo ali os critérios do município, os animais errantes, então esses são os focos, e pitbulls. Hoje o município, pitbulls e derivados, devido à lei estadual, né, agora recentemente feito um decreto pelo governador, então ele aumentou o rol de animais, então são os pitbulls e os seus derivados, né, que são, a partir dos 6 meses, é obrigado a castrar. Esse está em lei. Então, se você tem um pitbull, um derivado da raça, né, tem vários ali, você pode castrar pelo município gratuitamente. Então, independente de renda. Por quê? Se esses animais começarem a ser visualizados em ambientes públicos, sem as devidas recomendações do que diz na lei, que é focinheira, castrado a partir dos 6 meses, se tiver em área pública de grande circulação com um maior de 18 anos e em enforcador,
não estiver castrado, não estiver respeitando, ele pode ser autuado pela fiscalização do município. E a multa prevista em lei, ela é de R$5.000. Olha só, ficar atento, né? E quem precisa fazer essa castração, como é que pode proceder? Pode acionar o serviço através do 156, opção 1, 2 e 1. E vai ser orientado ali sobre a documentação que tem que enviar para ter acesso a esse serviço. Certo. Qual é a prioridade do CPADRE para esse restante de ano, né, esse segundo semestre? A nossa prioridade é a intensificação na campanha dos cães comunitários, a conscientização das famílias sobre a importância dos animais comunitários, a desmistificação de que abrigo é a solução do problema. A gente já sabe que abrigo não é mais a solução. Em muitos casos, abrigo é sinônimo de maus tratos a estes animais, por superpopulação, falta de controle sanitário, estresse, né? Maus tratos psicológico, que é difícil de a gente visualizar, mas ele existe. Então, todas essas ações são o nosso foco de conscientização e cada vez mais, né? A gente está trabalhando em redes sociais, divulgações, estando também em rádios, televisão, para levar cada vez mais informação da importância das campanhas, de tudo que está sendo feito no bem-estar animal do município. E fico feliz em dizer que demos um bom avanço. Que bom. Carlos Sansão, muito obrigado pela sua participação nesta manhã. Eu que agradeço e desejo a todos um bom dia. Eu conversei com Carlos Sansão, diretor de Bem-Estar Animal de Blumenau. Falamos aqui sobre hoje o Dia Nacional do Vira-Lata, ou Cão Sem Raça Definida. 31 de julho, Dia Nacional do Vira-Lata, sobre a importância da adoção.